monte para glorificar, exaltar. As pessoas talvez possam até pensar, são loucos, são um bando de malucos, são um bando de pessoas loucas. Mas se soubessem verdadeiramente, meu querido, o que está contido dentro do teu coração, eles estariam também da mesma maneira dizendo como eu digo, como você diz: glória, glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia, glória e aleluia. Shabbatakaia Sebe. Deixa eu te dizer uma coisa pelo Espírito de Deus nessa noite. Deixa eu te dizer uma coisa pelo Espírito de Deus nessa noite. Aleluia. Quando Jesus ele foi adentrar em Jerusalém, aleluia, o povo ficou tão feliz, tão contente, meu querido. Aleluia. Só que de uma maneira completamente diferente daquilo que as pessoas queriam que fosse. Porque talvez as pessoas queriam que Jesus adentrasse montado em um cavalo branco, montado, louvado seja o nome do Senhor, em uma cela coberta de ouro. Louvado seja o nome do Senhor, completamente vestido com medalhas. Louvado seja o nome do Senhor, com couraça, com uma coroa sobre a sua cabeça. Mas ele, de uma maneira contradizente, pede para que trouxesse o filho de uma jumentinha. Aleluia, o filho de uma jumenta, um jumentinho. Ele monta nele. Louvado seja o nome do Senhor. Começa a adentrar em Jerusalém. E a Bíblia diz que eles começam a pegar palmas e começar a lançar sobre ele. Louvado seja o nome do Senhor, e a começar a gritar incessantemente: Hosana, 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 Hosanas, Hosanas, Hosana, que quer dizer bendito que vem, pode vir, Jesus, bendito é o que vem essa noite. Eu começo a glorificar a séria, a levantar as minhas palmas, louvado seja Deus, e colocar no chão e dizer: vem, Hosana, 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 bendito é o que vem, em nome do Senhor. Ele está aqui. Se você não tem motivo para recepcionar o querido, eu tenho. Se você não tem motivo para recepcionar Jesus, eu tenho. É por esse motivo que eu digo: Senhor, Hosana, Hosana, Senhor. Hosana, nessa noite eu tenho motivo para te recepcionar nesse lugar. Dentro do meu coração eu tenho motivos, eu tenho. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Glorificado e exaltado ao nome do Senhor. Louvado seja Deus. Eu quero compartilhar convosco rapidamente de um texto da palavra de Deus. Juízes capítulo 16. Serei breve, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, mas eu não poderia deixar de falar aquilo que Deus tem colocado em meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 16. Aleluia. Versículo de número 17. Acompanhe aí na tua Bíblia. Juízes capítulo 16, versículo de número 17, que diz assim: e assim ele revelou tudo. Vou repetir. E assim ele revelou tudo. Nunca se passou navalha em minha cabeça, porque sou nazireu de Deus. Porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, sairia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. E vendo Dalila que ele lhe havia revelado seu segredo, mandou chamar os líderes dos filisteus, dizendo: subi. Esta vez ele me revelou todo o segredo. E assim os líderes dos filisteus subiram até ela, trazendo o dinheiro nas mãos.
E então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e mandou chamar um homem para lhe rapar as 7 tranças de sua cabeça, e assim começou a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. E então clamou ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E Sansão, despertando ele no seu sono, disse: sairei como das outras vezes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não sabia de que o Senhor já tinha se retirado dele. Louvado seja Deus. Eu creio, meu querido, minha querida, que nesta noite esta palavra é de conhecimento de toda a igreja nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Todos nós somos conhecedores acerca da vida deste homem, por nome Sansão. A Bíblia chega ao ponto de dizer acerca do nome do seu pai, que era Manoá, da sua mãe, embora é verdade, a Bíblia não chega ao ponto de maneira sucinta declarar, pelo menos nesses capítulos de Juízes, acerca do seu nome, mas dá ênfase acerca de que aquela mulher era estéril, impossibilitada de ter filhos, ao ponto do anjo chegar e aparecer diante dela e dizer e fazer uma promessa: olha, eu vejo que você é uma mulher estéril. Louvado seja o nome do Senhor. Porém Deus chegará ao ponto de te agraciar, dará a você um filho. Mas eu quero dizer a você, louvado seja o nome do Senhor, que este menino que vai nascer, ele será nazireu de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nazireu de Deus, que era justamente, louvado seja o nome do Senhor, o termo grego usado para nazir, que significa separado ou consagrado. O anjo estava dizendo: olha, ele será nazireu de Deus, ou seja, ele será sagrado ou consagrado exclusivamente ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E o anjo descreve algumas determinações dadas justamente a esse menino, louvado seja o nome do Senhor, que seria, irmãos, louvado seja Deus, o juiz de Israel, que estivesse julgando a Israel, que estivesse pelejando as guerras e pelejas de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Um homem, louvado seja o nome do Senhor, que aprove a Deus estar colocando na vida daquela família e dentro daquela sociedade para servir de canal de bênção para aquele povo. Louvado seja Deus. Ele chega ao ponto de descrever: olha, ele nascerá e não poderá passar navalha sobre a sua cabeça, ele não poderá de maneira nenhuma beber nenhum vinho, nenhuma sorte de bebida tirada principalmente pela oliveira. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não poderá de maneira nenhuma nem se achegar e nem tocar em nenhum defunto. Ele não pode chegar em nenhum morto. Ainda que você, Manoá, e sua esposa chegasse ao ponto de falecer, ele não poderia nem sequer comparecer ao funeral. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Ele será justamente separado, consagrado a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É bem verdade, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, de que uma mulher que há muito tempo, louvado seja o nome do Senhor, por certo queria, na medida do possível, conseguir engravidar e não conseguia, louvado seja Deus, nem sequer levou em consideração
todas as ordenanças. O desejo dela era maior para estar justamente engravidando e tendo a oportunidade de dizer: sou mãe. Louvado seja o nome do Senhor. Recebe aquela ordenança, recebe, louvado seja o nome do Senhor, todas aquelas determinações. Nasce justamente Sansão, louvado seja o nome do Senhor, que a tradução do seu nome requer, louvado seja o nome do Senhor, a tradução significando, louvado seja Deus, pequeno sol, ou homem de muita força, louvado seja Deus. E diz a Bíblia, irmão, de que ele começa a crescer, começa, louvado seja o nome do Senhor, até a sua infância, louvado seja Deus, e de maneira esporádica, não como é nos dias de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia chega ao ponto de relatar de que o Senhor se apossava de Sansão, e quando o Senhor se apossava dele, irmão, louvado seja Deus, era capaz dele chegar ao ponto de levantar um carro, louvado seja Deus, ou até mesmo um ônibus. Tamanha era a força, de maneira sobrenatural, louvado seja Deus, que estava de posse da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. É bem verdade de que algum toma, louvado seja Deus, a condição da derrota de Sansão, louvado seja o nome do Senhor, no momento em que ele chegou ao ponto de confessar o seu segredo para Dalila. Pelo contrário, meu querido, o fracasso de Sansão já vem de lá de trás, louvado seja Deus, já vem, louvado seja o nome do Senhor, desde o momento em que Deus chegou ao ponto de dizer: Sansão, você será consagrado, você será diferente dos outros, louvado seja Deus. É o que acontece nos nossos dias, irmãos. A Bíblia diz que eu e você somos sal da terra e luz do mundo, e mesmo assim os crentes querem ser iguais aos demais, louvado seja Deus, querem andar igual aos costumes dos outros, querem vestir igual os outros se vestem, querem falar da mesma maneira como os outros se vestem. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu querido: você é nazireu de Deus, você é consagrado pelo Senhor, é separado para Deus. Louvado seja o nome do Senhor dos exércitos. A Bíblia diz que ele chegou ao ponto, louvado seja Deus, de sair da sua casa, do meio do seu povo, e vai até a cidade de Tímina, que era justamente a circuncisão, louvado seja da região circunvizinha, louvado seja Deus, dos filisteus. Saiu do meio do seu povo, saiu do convívio do seu povo, saiu do meio dos crentes e foi para o meio do povo contrário à vontade de Deus. E diz a Bíblia que ele chega ao ponto de olhar para uma moça e se afeiçoar com ela. Chega ao ponto de se apaixonar com ela, por ela. E não era costume daquela época o moço chegar e pedir à moça em namoro ou noivado, ou até mesmo em casamento. Eram os pais que tinham essa obrigação de ir. Já pensou se fosse nos dias de hoje? Oh meu Deus, vai lá, irmão, daí, olha, chega a tua filha e fala assim: ó pai, estou interessado naquele rapaz lá. E aí cabe ao pai chegar ao ponto de olhar e falar assim: mas olha, porque quando ele chegou e trouxe a notícia para Manoá olhou, falou assim: mas espera aí, não tem moça aqui no meio dos nossos irmãos? Não tem, louvado seja o nome do Senhor, moça aqui no nosso povo, louvado seja Deus, que possa você se afeiçoar, louvado seja o nome do Senhor. E a primeira atitude de Sansão foi contender contra os pais e falar assim: não, eu tenho me agradado dessa e eu quero essa. Louvado seja o nome do Senhor. E os pais, por sua vez, frouxos, frouxos do jeito que eram, chegou ao ponto de falar: já que é meu filho, é meu único filho. Chegou ao ponto de ir. Vai o pai e a mãe, desce até a região dos filisteus, vai até Tímina, e aí chega ao ponto de marcar o noivado, chega ao ponto de fazer, louvado seja o nome do Senhor, tudo aquilo que estava previsto a ser feito. Porém, irmãos, a Bíblia diz que quando eles estavam a caminho, por certo seu pai à frente, louvado seja o nome do Senhor, juntamente com a sua mãe, se detém, louvado seja Deus, Sansão, e pega
um leão novo que saiu ao caminho para chegar ao ponto de talvez devorá-lo. E ele, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossa dele, e ele pega aquele leão novo, pega e rasga como se fosse um papel. Rasga, deixa à beira do caminho, deixa lá escondido e segue o seu caminho. Ao voltar, louvado seja o nome do Senhor, depois para estar justamente realizando o seu enlace matrimonial, passou-se justamente pelo mesmo lugar. Lembre-se daquilo que eu falei, irmãos. O nazireu, ele por ser separado, ele não podia tocar em defunto. Se ele não podia nem estar presente ante um defunto, quanto mais a tocar. E Sansão chega ao ponto de ter novamente a sua decadência, porque a Bíblia diz que quando ele volta, ele quer ver como é que estava o estado daquele leão, e as abelhas tinham poçado daquela carcaça, e fez uma colmeia ali, e ele chegou ao ponto de olhar, tocar naquele defunto, pegar aquele fardo de mel, e saiu comendo. O interessante é que ele comeu, e ainda deu para os seus pais comerem, como se, olha, não vou nem falar que é do morto. A pessoa tem crente que ele não gosta de nem sequer, se ele ficar sabendo, olha, esse terno que eu vou te dar aqui, é um presente para você. Amém, graças a Deus, eu recebo. Mas está meio grande, é porque o irmão faleceu. O irmão faleceu. Olha, mas rapaz, olha, não leva mal não, mas é porque eu não gosto, eu tenho superstição, coisa de morto. Ah, meu Deus. Tem gente que até, irmãos, já vai para o enterro, quando chega em casa ele não gosta nem de entrar com sapato, ele tira o sapato, antes, não, eu não posso entrar porque eu pisei na terra do cemitério, se eu entrar lá vai trazer mal olhado. Louvado seja o nome do Senhor. E Sansão chegou ao ponto de pegar aquele fardo de mel, come, dá para os seus pais. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro, ele tinha justamente, irmãos, louvado seja Deus, levado os seus pais a tomar uma atitude por ele, uma escolha por ele. Louvado seja o nome do Senhor, não era da vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, ainda que a Bíblia chegou ao ponto de dizer de que o Senhor chegou ao ponto de arquitetar tudo isso para estar tendo ocasião contra os filisteus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz que ele chegou ao ponto de se casar com aquela moça. Louvado seja o nome do Senhor. Chegou ao ponto de se casar com ela. Louvado seja Deus. E tinha dado um enigma justamente fazendo menção em relação ao que tinha acontecido concernente àquele leão e aquele favo de mel. Louvado seja o nome do Senhor. Todos nós somos conhecedores da história. Louvado seja Deus. E ao ser persuadida aquela mulher, louvado seja o nome do Senhor, dizendo, olha, se você não nos revelar qual é o segredo, qual é o resultado, louvado seja o nome do Senhor, desse enigma, de maneira nenhuma chegaremos ao ponto de poupar tanto a sua vida quanto a vida do seu pai. Louvado seja Deus. E ela, desesperada, começa a estar chorando passou os 7 dias de relacionamento, de lua de mel, chorando. Ah, você não me ama. Ah, você não me ama, você não me ama. Ah, mas você não tem verdadeiramente amor para comigo, porque se você tivesse amor, você estaria me revelando o teu segredo. Qual era o resultado desse enigma? Não é nos dias de hoje, irmão. Louvado seja Deus, em que crente chega ao ponto de dizer, olha, se você não chegar ao ponto de coabitar comigo, você não me ama. Se você não tiver relações sexuais comigo antes do casamento, você não me ama. Não, você não me ama. Não, de jeito nenhum. E começa a tentar de todas as maneiras, tentar persuadir. E ela chorou 7 dias, ao 7º ele não aguentou. Chegou e falou assim, olha, o resultado, melhor, a tradução desse enigma é justamente isso. Ele chegou ao ponto de falar para ela rapidamente, antes que vencesse o dia, louvado seja o nome do Senhor, de estar entregando, louvado seja Deus, o resultado desse enigma. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles homens já estavam sabendo. Louvado seja Deus. E Sansão chegou ao ponto de ter que pagar a sua dívida.
chegou ao ponto de matar homens inocentes para pegar as túnicas deles e trazer como forma de pagamento. Era um nazireu de Deus, era um homem, louvado seja o nome do Senhor, em que o próprio Deus chegou ao ponto de fazer promessa diante da sua própria vida. Mas era um homem que olhava exclusivamente para a sua própria vontade. Era um homem que olhava apenas para o seu próprio umbigo. Louvado seja Deus. Era um homem que andava com seu nariz empinado. Louvado seja o nome do Senhor. Não se preocupava com a vida do seu pai, com a vida da sua mãe. Não se preocupava com a vida do povo, a qual um dia foi eleito como juiz. Louvado seja Deus. Não se preocupava de maneira nenhuma. Se você olhar, louvado seja Deus, as guerras feitas por Sansão, louvado seja o nome do Senhor, você vai só ver, louvado seja o nome do Senhor, que foi apenas guerras pontas por ele. Apenas por ele, nunca foi em relação ao nome do Senhor, ou até mesmo em relação ao nome do povo de Israel, de jeito nenhum. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a Bíblia, louvado seja Deus, que ele chegou ao ponto de ficar tão indignado com aquilo, que traz a sua esposa, entrega para o seu melhor amigo e sai justamente para tentar, na medida do possível, se vingar dos filisteus. Só que quando volta, agora eu volto para pegar a minha esposa. O pai que já não gostava muito dele, o pai da moça que não gostava muito dele, e quando não gosta, meu querido, olha, já é um grande sinal. Tá? Quando o pai ou a mãe já não gosta, não vai com a cara do infeliz ou da infeliz, cuidado. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus do céu, olha, esse rapaz aí não está me cheirando lá boa coisa não. Não, mãe, mas quem vai casar sou eu. Quem faz sofrer sou eu. Mantore candamastro. Não, mãe. Olha, se tiver que sofrer sou eu. E tem mãe e pai frouxo que chega ao ponto que fala assim, então tá bom, se não der certo você volta. Oh, Jesus. Não, se não der certo, aonde come 2, come 3, come 4, 5 também. Pode voltar que não vai ter problema nenhum. Louvado seja o nome do Senhor. E aí vai continuar catando cabeçada pro resto da vida. Nunca chegará ao ponto de ser homem, de ser mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nunca chegará ao ponto de honrar as calças ou a saia que veste. Nunca. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Volta. O que você veio fazer aqui, Sansão? Eu vim buscar a minha esposa. É? Deixa eu dizer uma coisa. Eu dei ela, sendo pai, dei ela para o teu melhor amigo. Já é esposa do teu melhor amigo. Louvado seja o nome do Senhor. Tem a irmã dela aí, é bonita também, é bonitinha. Eita. Não é lá essas coisas, mas dá pro gasto. Se você quiser, pode levar. Não, eu casei com ela. Então, já que é assim, não tem problema. Agora eu tenho mais ocasião ainda para destruir os filisteus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Irmão Sansão, ele mete os pés pelas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Vem de uma maneira contínua, apenas fazendo aquilo que era errado diante da presença de Deus. Aleluia. Começa de uma maneira desatinada, desce mais uma vez para a região dos filisteus. A Bíblia diz que ele chegou ao ponto de avistar, sabe o que, irmão? Uma prostituta. Um crente nazireu de Deus chegou ao ponto de entrar dentro de uma casa de prostíbulo, pega lá uma mulher da vida e deita-se com ela. Passou a noite com ela. Crente. Da mão sai. Alemachúbia. Talvez não seja a palavra que você gostaria de ouvir, mas é a palavra que você precisa ouvir nesta noite. Você é nazireu de Deus, meu querido. Você é nazireu de Deus, minha querida. Desde o ventre da tua mãe você é escolhido. Desde o ventre da tua mãe você é separado. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem escolhido você. Louvado seja o nome do Senhor para ser um diferencial dentro da casa dele.
confundir a tua mente, confundir a tua dacaia sébria, a tua condição, a tua posição. Mas nesta noite Deus me trouxe aqui para dizer estas palavras: olhe para Jesus, não troque a bênção de Deus, não. Fique firme com Jesus, para que Deus venha mudar o teu cativeiro em nome de Jesus. Você é nazireu de Deus. E deixa eu dizer uma coisa, irmão: não há nada encoberto que não seja revelado, né, amados? Até pessoa casada, não há nada encoberto que não seja revelado. Não pense você que o pastor, por ter essa cara de bonzinho, é trouxa, porque eu sirvo a um Deus que tem os olhos como chama de fogo. E quando eu estou, muitas das vezes na minha casa orando, Ele vê você, aquele outro, entrando em determinado lugar, Ele revela. Chorabalaio sébria, Candacaianópias tupiadei, Nanaio chumam churiamas, Kenarabassúpia. Aleluia. Jesus, Ele ama essa igreja de uma maneira tão grande. Glória a Deus. Se Jesus não amasse essa igreja, louvado seja o nome do Senhor, o que teria de pecado encoberto não era brincadeira. Aleluia. Mas porque Ele ama essa igreja, a Bíblia diz que Ele açoita todo aquele que Ele ama. Louvado seja o nome do Senhor. Todo aquele que Ele ama. Louvado seja Deus. Olha só, você perdeu tudo. Perdeu tudo porque deu vazão justamente à carne. Revelaste o teu segredo, teu particular com Deus. Louvado seja o nome do Senhor, teu particular com o Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus, louvado seja Deus. E não pense vocês, meu querido, louvado seja o nome do Senhor, principalmente os nossos jovens. Aleluia, louvado seja Deus, de que apenas colocando a mão não é pecado, porque é pecado também, querido. Louvado seja Deus. Mas pastor, eu coloquei só um pouquinho só. Coloquei só um pouquinho. Pastor, eu coloquei só a mão, só uma vez só. E foram os dois, um na direita e o outro na esquerda. Oh, meu Pai. Aleluia. O pastor não deu nem para encher a mão. Jesus. Oh, Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Você é nazireu de Deus desde o ventre da tua mãe. Eu estou profetizando para vocês aqui, ó. Desde o ventre da sua mãe, vocês são escolhidos. São escolhidos por Deus. É vaso de Deus. É consagrado ao Senhor nosso Deus. É escolhido. Eu estou dizendo de uma maneira profética nesta noite. Vocês são nazireu de Deus. Nazireu de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. É por esse motivo, irmãos, que o pastor tem um zelo tão grande por esta igreja. E eu digo como diz a palavra do Senhor: o zelo pela casa do Senhor me consome, ao ponto dos cabelos aqui em cima já cair, já vou. Estou tentando ver se dá para colocar o cabelo mais para trás, para ver se cobre. Não consegue. Vou ter que aderir justamente a careca e ficar igual irmão Claudemir, igual o Roberto. Pelo que andam dizendo aí, é dos carecas que elas gostam mais. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Mas eu vou terminar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Todos nós conhecemos o final dessa história. A Bíblia diz que ele não como irmãos, não se dando por satisfeito. O interessante é que a Bíblia chega ao ponto de dizer, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus, que ele, mais uma vez, ele sai da região do povo de Israel e vai novamente. Parece uma coisa diabólica, né?
vai novamente, agora dessa vez ele vai lá para o Vale de Seroque. Sabe? Aquele lugar onde as mulheres, graças a Deus aqui não tem. As mulheres chegavam ao ponto de andar de maneira obscena. Sabe? Andava com aquelas mini saias, andava com aquela calça cotton, acho que é cotton que fala, ou é calça liga, leg. Aí não põe nem, irmão Branco, não põe nem uma blusa por cima. Não, filho. Se você aí anda daquele jeito, ainda fala assim, se quiser olhar, olhe. Não é para olhar. Não é para olhar. Conheço um crente, irmão Blanco, conheço um crente que ele está fazendo academia. O interessante é que ele faz academia só no horário em que as irmãs, as mulheres estão fazendo. E aí é porque, rapaz, olha, cada short. Mas você não é crente, eu sou crente, mas eu não sou cego. Sou crente, mas eu não sou bobo. Mas você não é casado. É, mas Jesus sabe, depois de 4 anos de casado, vendo a mesma esposa, de vez em quando vale a pena diferenciar. Aí depois não consegue culminar em relação ao ato em si, e aí vai para casa. E aí, ô minha velha, vamos namorar. E tá pensando na mulher de lá da academia. Tá pensando justamente a mulher que estava no Vale de Seroque. Graças a Deus aqui não tem mulher que habita no Vale de Seroque, né, irmãos? Que anda toda se insinuando. Graças a Deus que não anda com aquelas roupas muito, sabe, muita piada. Não tem aqueles homens que chegam ao ponto de colocar aquela roupa justinha, aquela calça tão apiada que quando ele vai sentar, ele tem que fechar a perninha e sentar com calma. Porque se sentar de vez, rasga. Graças a Deus aqui não tem. Todo mundo é crente, não é crente, irmão? É crente ou não é crente? Xandacaia súbia. Mas eu não estou satisfeito aqui, eu vou lá para o Vale de Seroque. Vou lá, irmão Nerivan, vou lá. Talvez lá tem coisa boa. Aqui só tem baranga, rapaz. Só tem filhote de cruz credo, aqui não dá. Eu vou lá. A horta do outro lado é melhor do que a minha. Meu Deus. Meu pai, eu vou no Vale de Seroque. Lá no Jardim Planalto só tem dragão, eu vou pra lá. São Jorge foi embora, mas deixou o dragão ali. Quer saber uma coisa? Eu vou pra lá. Só que quando vai, meu querido, pro Vale de Seroque, vem Dalila. Vem. E a Bíblia diz que ela era muito linda. Mulher afeiçosa, de uma afeição promissora. Era o tipo da mulher que ele olhava e falava assim, rapaz, parece que foi esculpida à mão. Olha só para isso, meu Deus do céu. Se Jesus fez, ou Deus fez alguma coisa melhor do que isso, ele guardou para ele. Porque olha, isso aí sim é uma dádiva do céu. Isso aí é coisa, isso aí deve ser, não é nem, irmão Blanco, não é nem mulher, é anjo, é anja, de tão perfeita que é. Traz para dentro da casa, começa a chegar ao ponto de se insinuar. Não sabia ele que já tinha sido essa mulher persuadida pelos próprios líderes dos filisteus. Chegou ao ponto de pagar, ou melhor, dar uma proposta de pagamento para que se ela pudesse conseguir decifrar qual era justamente a força daquele homem de Deus. Homem de Deus, deixa eu te falar uma coisa nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Satanás, ele está colocando, sabe, alguns pratos na sua frente que aparece até ser aprazível, mas é justamente para roubar a tua bênção nesta noite.
Louvado seja Deus. Cuidado com esse laço. Cuidado verdadeiramente com esse laço, meu querido, minha querida. Cuidado. Talvez você está pensando: ah, mas pastor é tão linda, pastor é tão bonito, pastor é tão aprazível. Mas é algo para verdadeiramente tirar você da presença de Deus. Deus tem o melhor para a tua vida, meu querido. Espera com paciência, porque eu profetizo nessa noite: o que há de vir virá e não tardará, diz o Senhor dos Exércitos. Espera em Deus. Espera em Deus. Pastor é crente. Cuidado, é laço, hein? Cuidado, é laço. Se você veio pedir uma confirmação, é Deus falando com você agora. É laço. Pastor é crente, pastor. Pastor está na tua igreja, é laço. Está na minha igreja, mas é laço. Tá bom? Está na minha congregação, ouve a palavra que eu prego, mas é laço. Enquanto não se converter, vai continuar sendo laço. Cuidado, hein? Depois não vem falar para mim, porque senão depois vai ouvir, querido. Vai ouvir, tá? Cuidado. E eu estou falando de mulher, tá? De homem que vem atrás de uma mulher. Infelizmente essa mulher aqui no Jardim Planalto, por enquanto, está sendo laço. Pastor, que palavra dura. Estou fechando a Bíblia, tá? Pastor, que palavra dura. Pastor, desse jeito você vai expulsar todo mundo. Não, querido, de jeito nenhum. Pelo contrário, eu sou o tipo do crente daquela época que quanto mais a marreta descia, mais eu chegava e falava: Senhor, manda mais. Senhor, é mesmo, eu mereço, eu mereço, eu mereço. Bate mesmo, Jeová. Bate mesmo, porque eu preciso me converter. Está muito crente acostumado com o melzinho na chupeta, irmão. O negócio é navalha. É pau comendo um lado do outro. Mas aí eu estou glorificando, exaltando, dizendo: o meu negócio é o céu, o meu negócio é o céu, o meu negócio é o céu. Shabaia capiosté, xalabacaia nóbria. A gente fica muitas das vezes tentando amenizar a situação, vai tentando florear a palavra para não tentar entristecer o irmão ou a irmã. E aí depois acontece o inevitável. E aí depois chega ao ponto de apontar o dedo de Herodes para mim e falar assim: você é o culpado. Pastor é o culpado. Pastor é o culpado. Pastor, olha, o pastor fica passando a mão na cabeça. Pastor fica chegando ao ponto de passar a mão na cabeça. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vem aqui, rapaz, vem aqui. Você me ama. Você me ama. E mulher é bicho terrível, irmão. Quando ela quer conseguir uma coisa, ela mexe os olhinhos. Mexe os olhinhos. Já viu? Quando ela mexe, bate os olhinhos assim, ó. Entorta o pescocinho. Entorta o pescocinho, irmão Blanco, assim. Olha aquela cara de cachorro pidando. Você me ama? Você me ama de verdade? Tchucu-tchu, você me ama? Fofinho, amorinho, chuchuzinho. Vai tudo no diminutivo. Tudo. Amorzinho, né? Massinho. Oh, Jesus. Diz onde consiste a tua força. É assim, entortou o pescoço, irmão da irmã, já era. Bateu os olhinhos, já era. Fez aquela voz macia. Nenê. Já pensou? Conta pra mim aonde está a tua força. A minha força é se você chegar ao ponto de amarrar com
cordas novas, aí eu vou perder minha força. Aí vai, amarra ele. Daqui a pouco, olha, os filisteus vêm contra ti, se levanta, destrói as cordas. E aí ela fica: você não me ama, não me ama, porque se me amasse você não ficava brincando comigo. Na realidade ele estava brincando com o próprio Deus, com o próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor, até chegar justamente nesse período em que relata para ela: olha, eu sou, olha só, irmãos, o termo a qual ele usa, olha só o termo que ele chega ao ponto de usar. Já pensou? E interessante que tem crente ainda, quando chega ao ponto de culminar o ato, ainda chega ao ponto de dizer: e eu sou crente. Eu fiz isso, mas eu sou crente. Eu não podia ter feito isso. Oh, meu Deus. Ai, não presta. Não podia. De jeito nenhum. Mas fiz. Ele chega ao ponto de relatar a sua condição diante da mulher. O interessante é que ela nota, irmãos, a Bíblia diz que ela chega ao ponto de olhar e notar que era verdade o que ele estava falando. E quem for pregar, eu vou glorificar. Se for um certo irmão fulano de tal ali, pode ter certeza, vou passar o culto todo bocejando. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Crente que começa a brincar, meu querido. Sansão começou a brincar com coisa perigosa. Sansão começou a brincar, louvado seja o nome do Senhor, com a chamada de Deus na sua vida. Deixa eu te falar uma coisa pelo Espírito de Deus. O pastor, ele ora, louvado seja o nome do Senhor, ele busca mais do que tudo a presença de Deus. Deus, por sua vez, chega ao ponto até mesmo de nomear determinadas pessoas a estarem à frente de trabalhos aqui dentro desta congregação. Mas o que não leva a pessoa ao sucesso e à vitória é a própria pessoa. É pessoas que começam a estar, louvado seja Deus, a brincando com o mundo, a brincando com o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Esquece que tem uma chamada de Deus. Não brinque com aquilo que Deus te deu, não, querido. Não brinque, não. Valorize. Você é coordenador, valorize o que você é. Você é regente, valorize o que você é. Decaia Sébria, não foi o pastor Ronaldo que te colocou, não. Foi Deus. Foi Deus. E o cobra Sébria. Valorize isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Não, eu vou fazer com ele da mesma maneira que eu fiz como de outrora. Mas a Bíblia diz que o Senhor já tinha se retirado dele. E a tristeza é, irmãos, que quando o Espírito de Deus se retira de nós, a gente deixa de ser chamado de servo de Deus para ser chamado de palhaço. A gente perde a nossa nomenclatura de servo de Deus como aquele que pecou. Hoje, as pessoas, quando chegam ao ponto de falar acerca, olha, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas muitos chegam ao ponto de olhar para Davi e lembrar a primeira coisa: mas foi ele que caiu com Betseba. Foi ele. Saul foi um homem que foi escolhido por Deus, nomeado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas foi o mesmo homem, louvado seja o nome do Senhor, que chegou ao ponto de, infelizmente, transgredir as leis do próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Foi Pedro aquele que foi escolhido pelo Senhor, mas foi o mesmo Pedro que, por causa de ficar agindo de maneira obscura, louvado seja o nome do Senhor, chegou ao ponto de lá na frente negar a Jesus por 3 vezes. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. A gente perde o nosso nome de crente, homem de Deus, mulher de Deus, servo e serva do Senhor, e passa a ser visto apenas como aquele que pecou. É triste, meu querido.
É triste, minha querida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu chamo a tua atenção nesta noite. Não brinque com aquilo que é sagrado. Não brinque com aquilo que é sagrado, não. Louvado seja o nome do Senhor. Crente que vem para a igreja apenas para reparar a vida dos outros. Crente que vem para a igreja que não glorifica, que não exalta a Deus, que não tem verdadeiramente sentido algum para estar aqui, apenas para estar fazendo, louvado seja o nome do Senhor, apenas um pequeno número, louvado seja Deus. Meu querido, está perdendo seu tempo. O Senhor já se ausentou faz tempo. Louvado seja Deus. Davi, ele sabia verdadeiramente da sua condição, e sem a presença de Deus ele sabia verdadeiramente que não podia ser nada, seria um morto ambulante. É por esse motivo que ele chegou ao ponto no Salmo de número 51, externar: Senhor, tem misericórdia de mim, segundo a tua grande e infinita compaixão, apaga todas as minhas transgressões, livra-me completamente das minhas iniquidades. Senhor, purifica do meu pecado, Senhor, purifica-me com esopo e ficarei mais puro, lava-me com teu sangue e ficarei mais alvo do que a neve. Senhor, deixa eu te pedir uma coisa: cria em mim, Pai, um coração puro, renova em mim um espírito reto. E deixa eu te pedir uma coisa a mais, Senhor: não retires de mim, não retires de mim o teu Espírito Santo. Não retires de mim o teu Espírito Santo, por favor, Senhor. Não retires de mim o teu Espírito Santo, mas torna-me a dar a alegria da tua salvação. E eu creio que nesta noite Deus ele está tornando a dar a alegria da salvação para crentes aqui nesta noite. Chama o Espírito Santo de volta para a tua vida depressa. Peça para que o Senhor não te deixe em hipótese nenhuma. Não deixe, não perca a bênção de Deus em hipótese nenhuma, meu querido. Louvado seja Deus. Eu não posso me estender mais. Que Deus continue nos abençoando em nome do Senhor. Nós vamos ouvir a leitura da palavra de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11 e o versículo de número 23 em diante. Posso dizer? Glória a Deus, glória a Deus. Em momentos como esse que eu me lembro que o salmista diz: mais vale um dia na tua casa do que em outra parte mil. É um momento como esse, meu querido, que eu peço muito a Deus para nunca ficar doente, porque é tão bom participar de Santa Sé desse jeito. Estar em casa doente é tão ruim, os irmãos vão para levar Santa Sé, mas não é a mesma coisa do que você está aqui, ó, sentindo isso que você está sentindo o que eu estou sentindo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Jesus, glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos, já estaremos terminando em nome do Senhor. Eu quero, Pai, diante da tua presença, queremos te agradecer, ó Deus, por mais uma noite a qual o Senhor nos concede. Despede-nos em paz, dá-nos uma semana abençoada na tua presença. Guarda-nos, ó Deus, e livra de todo mal. Acampa o seu anjo ao nosso redor. Abençoa a tua igreja hoje e sempre. Amém, Jesus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor possa estar com toda a igreja e todos possam dizer um amém bem fraco. Amém! Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Dê um abraço aí no teu irmão, cumprimente ele e ela e diga até terça, se Deus quiser.